Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, eu vou falar hoje sobre a fisiologia da contração muscular. Bom, então, a gente já comentou anteriormente sobre os tipos musculares na aula da fisiologia cardiovascular. Então a gente tem músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e o músculo liso, né? Então, como a gente falou anteriormente do cardíaco, hoje eu vou falar do esquelético e do liso. Bom, estriado esquelético, a função de locomoção, movimento em conjunto com o esqueleto, homeotermia, através da tiritação, que é o tremor, e homeostase energética e glicêmica. A musculatura esquelética corresponde a 40% da massa corpórea, tá? Então, quase metade da nossa massa, e vai refletir no nosso peso, é tecido muscular. Bom, a organização geral, né? Então a gente tem aqui o músculo, fazendo um destaque para os fascículos musculares, né? Que são essa região aqui. Dentro do fascículo a gente vai encontrar a fibra muscular, né? E dentro da fibra muscular a gente vai encontrar a miofibrila, né? E a gente tem essa organização aqui, né? Essas estrias, por isso que ele é chamado de estriado, e elas vão corresponder a regiões dessa fibra, né? Destacando-se a unidade de contração, que é o sarcômero. E aí a gente vai ver em maior detalhe o que é cada fibra, mas vamos deixar por enquanto que o intervalo entre um disco Z e outro disco Z compreende o sarcômero, tá? Bom, o que a gente vai encontrar então nessa fibra? A gente vai encontrar esses filamentos, né? Os miofilamentos. Esses miofilamentos vão ser compostos de moléculas de actina e filamentos de actina e filamentos de miosina, né? E o filamento de miosina, ele é composto por uma cadeia leve e uma cadeia pesada, tá? E eles vão se organizar dessa forma aqui, com esse espaçamento, esse distanciamento, né? Nessa organização espacial aqui, para ser uma unidade funcional. Então, as principais estruturas, e aí o prefixo sarco, ele diz respeito a músculo, né? Aquilo que, ou carne, né? De certa forma. Então, sarcolema vai ser a membrana plasmática da célula muscular, né? Miofibrilas, filamentos de actina e miosina, sarcômero, que é a unidade contrátil, e o retículo sarcoplasmático e túbulos T. Então, o sarcoplasmático é o retículo endoplasmático da célula muscular, tá? Então, o prefixo sarco aqui para fazer referência à célula muscular. Então, a gente tem aqui, né, na organização dessas fibras aqui, né? Então, a gente tem os fascículos, né? Cada um com a sua membrana, separando. Vai ter a sua membrana que recobre, né, o perimísio, o endomísio na parte interna, organizando, e aqui passando, né, vasos sanguíneos, o epimísio, que é a membrana mais externa, revestindo, né, totalmente, as fibras, né, as células musculares aqui dentro, né, e aqui ele puxando, né, destacando um vaso sanguíneo e outros capilares sanguíneos, terminação nervosa, né, o axônio de um neurônio aqui, e a membrana plasmática envolvendo aqui a célula, né, a unidade celular. Bom, nessa outra esquema aqui, nessa figura, a gente consegue ver melhor o túbulo T. Então, fica um pouco confuso, né? Mas o que significa esse túbulo T, né? Então, ele é o túbulo transverso, ele é uma invaginação, né, que surge a partir do sacolema e avança dentro, né, da fibra. A gente fica limitado por um esquema 2D, mas teria que imaginar isso em 3D. Então isso aqui é como se fosse um poro, né, que formasse um tubinho que vai para dentro da célula. E ele está em contato íntimo com
o retículo sarcoplasmático, que está representado aqui em amarelo com todas essas ramificações, tá? Um impulso que chegue na membrana do sarcolema, ele é transmitido através do túbulo T. E como ele é transmitido, esse impulso exerce influência sobre o retículo sarcoplasmático. Ou seja, qualquer onda de despolarização que acontece na membrana chega até o interior da célula e chega até o retículo sarcoplasmático, e essa é a importância desse arranjo aqui, porque um estímulo que seja para causar contração, ele vai ocorrer mais superficialmente na membrana da célula, mas ele chega nas regiões mais interiores de maneira rápida e orquestrada para promover a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático para que a contração aconteça. Tá? Então, nesse outro esquema aqui, a gente consegue ver, né, levantando a membrana, como se fosse uma folha, a gente vê aqui o túbulo T adentrando, né, em íntimo contato com o sarcolema. Então, a gente chama isso daqui de tríade, né, que é o túbulo transverso com as cisternas terminais do retículo, onde ela tem um espessamento aqui e contato íntimo com o túbulo T, tá? Então, e aqui já em rosinha está o retículo sarcoplasmático. E isso, na verdade, ele fez um recorte aqui para a gente poder ver a organização, né? Mas notem que ele está envolvendo as fibras, né? As miofibrilas. Então, o cálcio é liberado e já entra em contato com as fibras, de forma que a contração aconteça de forma organizada. Ele mostra aqui em maior detalhe as bandas, né, as linhas e as bandas, mas eu vou falar isso um pouco mais para frente com um destaque maior, tá? Então, essa daqui é só para a gente observar a organização geral da fibra muscular, né? Bom, então aqui a gente tem o que seria a contração, né? Então, a gente tem os filamentos escorregando uns sobre os outros, né, de maneira organizada. Então, os filamentos de actina sobre os de miosina. E aqui um esquema geral, e aqui olhando, né, mais especificamente, a gente tem aqui a cabeça do filamento se deslocando e andando. É como se ele estivesse andando mesmo, caminhando sobre o outro filamento. Então, aqui em maior detalhe, a gente tem esse arranjo aqui, tá? E a gente vê o posicionamento das cabeças da miosina que vão andar sobre os filamentos de actina, né? Nas duas direções. O que isso vai causar? Vai causar o encurtamento, tá? Então, a gente tem aqui o esquemático, não vai dar para a gente ver, mas o que acontece então a gente tem aqui o filamento de miosina, a cabeça da miosina, aqui o filamento de actina com a troponina, né? E aqui a tropomiosina envolvendo o filamento de actina. Na presença do cálcio, ocorre um deslocamento dessa troponina, né? E a região, né, que vai permitir a ligação ao ATP, ela é exposta. E uma vez que ela é exposta, ela vai promover a mudança de conformação na cabeça da molécula de miosina, e ela faz como um movimento de trava, né, de alavanca, e ela é deslocada para trás. Quando ela faz isso, ela promove o deslizamento sobre o filamento de actina, né? Então, esquematicamente, você precisa do cálcio para que ocorra a utilização do ATP para fornecer energia para que aconteça o movimento. Então, sem cálcio, nada disso acontece. Então, o cálcio é fundamental para a contração muscular, tá? Além do cálcio, você precisa do ATP. Então, sem ATP, não tem energia para promover esse deslocamento. Então, o retículo sarcoplasmático é um estoque de cálcio intracelular que com grandes quantidades de cálcio para que tenha cálcio suficiente para ocorrer a contração. E a fibra muscular é riquíssima em mitocôndrias que estão produzindo ATP
em grandes quantidades para promover a contração muscular quando sob demanda. Então vejam que são os dois principais elementos químicos, né, para que ocorra a contração, fora todo o aparato necessário para que essa contração aconteça. Então, esquematicamente, a gente tem aqui a posição A, B, C e D, né? E aqui a organização entre os filamentos. Então vejam que em D é a posição mais relaxada. Então a tensão é praticamente zero, né? Mas o comprimento é máximo. E aqui está em micrômetros, tá? A escala. Por outro lado, C, né, seria o mais normal. A gente tem aqui a variação no comprimento e o tônus mantido em quase 100%, né? Em a gente tem uma sobreposição, então há um estreitamento, entretanto o tônus é menor, né? Então vejam que a faixa de funcionamento que interessante para a fibra muscular trabalhar é essa entre B e C, né? Que é o mais comumente. Não totalmente relaxado, porque não tem tensão, não tem tônus nenhum, nem sobreposto, porque aí ele perde eficiência de trabalho. Então, em B e C, ele está na sua máxima eficiência, tá? Então, a tensão do músculo e a faixa, né, normal de contração está acima de metade e até o comprimento normal, né? Então, o comprimento normal seria nessa região aqui, né? E a tensão antes da contração que vai aumentando gradativamente até que chegue 2 vezes o comprimento normal, né? O encurtamento, né? Então a gente percebe que tem uma faixa de variação da tensão que está associada com o comprimento, porque o comprimento é o indicativo da contração, tá? De como que está se dando essa contração. A velocidade, né, da contração versus a carga oposta, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar um peso com o meu braço, o peso vai fazer uma força que vai provocar o estiramento do meu braço. Então eu tenho que fazer uma contração para se opor a esse peso que eu estou pegando. Então, quanto maior o peso, menor a velocidade, né? Então uma reação até reflexa. Quanto menor a carga oposta, maior a velocidade. Então, a velocidade ela é impactada pela carga, né, que é colocada sobre ele. Bom, então precisa de ATP. E de onde vem esse ATP? A partir da glicose ou ácidos graxos, né, por via oxidativa, a partir da fosfocreatina e a partir do glicogênio, né? O músculo armazena grandes quantidades de glicogênio, que é o que? É o polímero de glicose, que é o açúcar de reserva dos animais. Nas plantas é o amido, tá? E a mudança entre um e o outro é a maneira como se formam essas cadeias, tá? Bom, então o ATP, né, colocado aqui a partir de glicose ou ácidos graxos, então aqui representada a glicose, né, ela na sua forma cíclica, e aqui um triglicerídeo com glicerol e 3 ácidos graxos esterificados nesse triglicerídeo. O processo, né, a partir da fosfocreatina. A fosfocreatina funciona como um tampão de ATP para a célula. Então, a célula ela tem uma quantidade de ATP que ela consegue armazenar. Se ela armazena muito ATP, por reações alostéricas, ela impede que ocorra a glicólise, né? E você bloqueia... Desculpem. Você bloqueia a síntese de mais ATP. Então, uma forma de sequestrar esse ATP, né, esconder esse ATP da célula, é complexar ele com a molécula de creatina. Então, forma a fosfocreatina, que dá para armazenar grandes quantidades de ATP desta forma, e que consegue liberar prontamente quando sob demanda. E isso permite
que mais ATP seja sintetizado. Aqui na figura, ele está explicando de forma bem detalhada, mas eu não vou entrar nesse detalhe para vocês, mas quem quiser depois pode dar pausa e observar como funciona. Mas o mediador de tudo isso vai ser a MP quinase, ou AMP kinase, tá? Então a MP quinase funciona como o sensor energético da célula, e ela regula bastante, e ela é influenciada pela razão ATP-ADP, tá? Bom, o glicogênio tem esse aspecto aqui, né? São monômeros de glicose armazenada na forma de polímero, né? O glicogênio, a partir do momento que ele é formado, você tem a quebra dele quando sob demanda, né? E aí ele libera moléculas de glicose que podem seguir tanto via glicolítica como também a via anaeróbica, né? Então, a via glicolítica para a respiração aeróbica e a via glicolítica para a respiração anaeróbica, tá? Bom, na respiração anaeróbica, a gente tem a produção de lactato, ou ácido lático, né, por fermentação. Ele rende menos, tá? Ele vai produzir, no fim, 2 ATP, né, pra gente. Mas é uma condição que não tem oxigênio disponível. Então é melhor produzir 2 ATP do que não produzir nada, porque não tem oxigênio. E permite que esse lactato não é desperdiçado. O lactato que é produzido, liberado na corrente sanguínea, ele vai ser reaproveitado pelo fígado no que a gente chama ciclo de Cori. Então, no fígado, esse lactato é sintetizado de novo em glicose, tá? Mas só para vocês saberem, eu não vou entrar nesse detalhe neste momento, tá? Bom, a contração, ela pode ser do tipo isotônica, pelo encurtamento da fibra, mantendo-se a tensão. Então, a gente coloca aqui no equipamento para medir, né? Então, a gente estimula o músculo e ele faz uma contração, mas ele não altera a tensão, né? A gente não vê um trabalho sendo feito. E a isométrica, não há encurtamento da fibra com variação da tensão. Então aqui a gente aplica um estímulo que vai promover um tipo de contração, mas a fibra não se altera, né? O tamanho dela não se altera, mas altera a força que é aplicada, tá? Então a diferença de um sistema e outro ela é bem sutil. Aqui você tem a fibra presa a 2 barras, tá? Então, quando ela sofre a contração, ela levanta essa barra aqui. Então, ela mudou, ela encurtou o tamanho, né? Agora, essa daqui está presa num dinamômetro, né? Então, ele mede a força, né, que é gerada. Então, ela não altera o tamanho, mas ela altera a força, ela altera a tensão que está sendo gerada aqui, é isso que está sendo captado. Então, essa pequena diferença sutil aqui de como está acoplado o sistema para medir uma ou outra. As fibras podem ser do tipo rápidas ou tipo 2, glicolíticas, ou lenta ou tipo 1, oxidativa. Rápido e lento é muito relativo, né? Porque mesmo a lenta, ela é rápida, né? Agora, tipo 2 glicolítica ou tipo 1 oxidativa é mais preciso com relação ao metabolismo, mas também tem fibras mistas. Então, não existe uma classificação extremamente efetiva, porque quando uma é exclusivamente oxidativa ou exclusivamente glicolítica, ok, fica tranquilo. Mas quando você tem fibras mistas, ou dentro de uma fibra muscular, os 2 tipos de fibras, também fica... dentro de um músculo, os 2 tipos de fibra é mais confuso, né? Então, agora as características desses 2 tipos extremos, né? Fibras grandes com grande força de contração, retículo sarcoplasmático muito extenso para rápida liberação de íons cálcio, grande quantidade de enzimas glicolíticas, suplemento de sangue menos extenso, menor número de mitocôndrias suscetíveis à fadiga. Esse tipo de fibra faz muita fermentação, produz muito ácido lático, e o ácido lático que leva à fadiga.
Oxidativa, fibras menores, inervadas por fibras nervosas pequenas, altamente vascularizadas para grande demanda de oxigênio, alto teor de mitocôndrias, grande quantidade de mioglobina, resistentes à fadiga. Mioglobina, ela vai funcionar de maneira análoga à hemoglobina e ela sequestra oxigênio, então a própria fibra tem um estoque de oxigênio ali que ela mantém guardada quando sob demanda. Antes mesmo do fluxo de oxigênio aumentar para a fibra, ela já tem oxigênio disponível para contração. E aí, exemplificando, né, os sólios é uma fibra exclusivamente oxidativa, né? Ele tem um tempo de contração, né, maior, então cerca de 200 milissegundos. E aí a gente, com um pico aqui em torno de 100 milissegundos, a gente falando de rápido e lento, né? 100 milissegundos é 0,1 segundo, né? Para mim é rápido, né? Mas no mundo da contração é lento. Agora, comparando aqui com o músculo ocular, que é do tipo rápido, a gente vê aqui o tempo, né? O ciclo todo muito mais curto comparado com os sólidos, né? Então, as adaptações que a gente pode observar em relação ao músculo, que é o que a gente chama da plasticidade, né? Que é a capacidade de modificações, né? Que um tecido ou órgão pode sofrer. Então, hipertrofia, que é o aumento da massa muscular total, adição de filamentos em paralelo, aumento do diâmetro, ajuste do comprimento, hiperplasia. Hiperplasia seria a multiplicação do número de células, tá? Atrofia, diminuição da massa muscular, desnervação, falta de gravidade, imobilização em razões de cirurgia, né? A pessoa sofre uma fratura, tem que ficar imobilizada para o osso sarar. Se alguém já passou pela experiência de ter que imobilizar um braço, perna, ou quem precisou imobilizar a coxa principalmente, quando tira o gesso, percebe que uma coxa está maior que a outra, né? Porque sofre atrofia aquela que foi imobilizada, né? Então é preciso da movimentação para manter o tônus muscular e manter a massa muscular. E com relação aos astronautas, né, a falta de gravidade, você não tem aquele trabalho sendo exercido o tempo todo, que é sustentar o próprio corpo, né, frente à gravidade na Terra. Então, é similar ao efeito da imobilização, você perde o estímulo, né? Então, astronautas, eles tentam fazer exercício de fisioterapia para manter a massa, mas, de qualquer forma, perde-se muito da massa muscular, dependendo, quanto mais tempo na gravidade zero, mais massa muscular é perdida. E como que se dá o controle dessa contração? Então a gente vai ter a placa motora, que é a junção do sistema nervoso com o muscular. Então a gente vai ter aqui o fim, né, de um axônio, né, uma bainha de mielina, aqui o feixe. Aí ele tem essa ramificação, né, essa projeção, que vai ser o bulbo, a terminação nervosa em bulbo, né, ou terminação simpática, e aqui a membrana, né, da fibra muscular, com as miofibrilas dentro dela, né. Vejam que são inúmeras miofibrilas dentro de uma única célula. E um detalhe que eu não comentei, né, ela é polinucleada, ela vai ter muitos núcleos. Então aqui ele está mostrando apenas 2, mas são muitos mais núcleos dentro da mesma fibra, da mesma célula, tá? Bom, então esse arranjo aqui, também representado aqui de uma forma diferente, você vê um contato íntimo entre a membrana, né, das células musculares com a fibra nervosa, né? Então aqui mostrando essa terminação e esse contato. Bom, como a gente vê aqui, a gente vai ter vesículas na sinapse. Então aqui tem uma calvéola, né, nessa região, né? E dentro dessa calvéola a gente vai ter essas invaginações aqui, né, esses bolsos, né? Quando é liberado o neurotransmissor, ele cai aqui nessa região, né, nessa fenda, e aqui vão ter os receptores por neurotransmissor.
E aí, quando acontece o acoplamento do neurotransmissor com esses receptores, você tem a onda de despolarização acontecendo na membrana muscular. Tá? Então, para o sistema de contração muscular, o neurotransmissor é a acetilcolina, né? Então, disse que as fibras que inervam são fibras colinérgicas, porque o receptor é acetilcolina. E os receptores musculares são receptores para acetilcolina, tá? Então, aqui a gente tem a fenda subneural, aqui a gente tem as vesículas contendo acetilcolina, liberação, né? Então, aqui tem canais de cálcio para que tenha influxo de cálcio. Aí o cálcio extracelular, para que uma vez que aconteça o influxo de cálcio, ocorra a exocitose das vesículas, liberando o neurotransmissor na fenda, e aí a ligação com os receptores. Então, esse esqueminha aqui fui eu que fiz. Então, ele tenta ilustrar o seguinte. Então, esse daqui vai estar representando o impulso elétrico, né? A onda de despolarização, chegando no botão terminal. Aqui seriam os canais de cálcio, permitindo o influxo de cálcio, exocitose das vesículas, que se fundem com a membrana e liberam a acetilcolina que vai interagir então com os receptores para acetilcolina em amarelinho, e uma nova onda de despolarização que vai ser formada já na membrana muscular. Então ele chega, ocorre a exocitose. Então aqui no detalhe, né, mostrando o cálcio, mostrando o sódio. E aí a diferença é que quando chega a onda de despolarização, tem um influxo de cálcio, liberação, exocitose, acetilcolina liga no receptor, e aí o influxo é de sódio, e aí gera uma onda de despolarização, e aí depende do sódio. Essa onda de despolarização vai atravessar toda a fibra e vai penetrar no túbulo T. E quando ela penetra no túbulo T, ela promove a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Porque no retículo sarcoplasmático, a gente vai ter receptores de cálcio sensíveis à voltagem. E aí eles liberam o cálcio. A acetilcolina fica presente aqui, então essa entrada de sódio, o canal fica aberto, ela fica ocorrendo, né? Para que o estímulo cesse, precisa da ação da acetilcolinesterase, que está presente aqui nessa fenda. Então, ela que vai eliminar a acetilcolina, além de recaptação ativa de acetilcolina pela terminação nervosa, tá? Então, acetilcolinesterase cliva a acetilcolina em colina e ácido acético, presente na camada esponjosa do tecido conjuntivo que preenche o espaço sináptico entre o terminal nervoso pré-sináptico e a membrana muscular pós-sináptica. Né? Então, ela é importantíssima para a atuação na contração. Então, drogas que estimulam a fibra muscular por ação semelhante à acetilcolina, como metacolina, carbacol e nicotina. Entretanto, essas drogas não são metabolizadas pela acetilcolinesterase e o estímulo persiste, provocando espasmos musculares. Drogas que estimulam a junção neuromuscular inativando a acetilcolinesterase, como neostigmina, fisostigmina e fluorofosfato de diisopropil, que é o gás sarin, né, que foi utilizado. O gás sarin teve um atentado numa estação de metrô em Tóquio, que é onde foi liberado o gás sarin, que é o caso mais notório, né, mas ele já foi muito usado em guerra, né. O que acontece? Você não tem ação da acetilcolinesterase, você vai provocar contração. Então a pessoa sofre contração e sofre paralisia. E essa paralisia leva inclusive à morte, porque paralisa inclusive o diafragma, que é músculo, né? Drogas que bloqueiam a transmissão na junção neuromuscular, drogas curariformes, bloqueiam a ação da acetilcolina no receptor. Então, também não tem a passagem, causa uma paralisia, mas é isso que a gente chama de paralisia flácida, né? Então, não tem contração. Mas por que isso é importante? Bom, essas drogas, por exemplo, servem para aliviar sintoma de Parkinson, né? Que a pessoa tem aquela tremedeira, né? Então, veja, quando a gente coloca essas drogas e essas ações, elas têm tanto uso medicinal, como elas podem ser militarizadas, né? Weaponized,
Podem ser usadas também como armas químicas, né? Então, assim, a questão do direcionamento que é dado, né? Então, ela pode ser usada, eu odeio cair no clichê, né? Mas pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, depende na mão de quem tá a substância. Miastenia graves é um caso interessante de doença autoimune onde anticorpos ligam-se aos canais colinérgicos, bloqueando a ação da acetilcolina, levando à paralisia. O tratamento se dá por administração de neostigmina. Então, para combater o efeito desse bloqueio do receptor, usa-se a neostigmina, né, que a gente colocou aqui, que estimula a junção neuromuscular. Então veja que, como eu falei, você pode matar a pessoa ou pode ajudar a pessoa, depende de como é feito o uso e da dosagem utilizada. Então, uma vez que o potencial de ação está migrando pela membrana, ele adentra pelo túbulo T, chega aqui no retículo sarcoplasmático e tem a liberação de cálcio, e o cálcio faz a contração. Para acessar o estímulo, esse cálcio tem que ser bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. Então a gente tem bombas de cálcio que captam o cálcio para acessar o estímulo também. E isso requer também o gasto de ATP. Então, assim, o músculo está sempre gastando ATP, seja para contração, seja para parar a contração. Então, tem uma alta demanda e é por isso que ele responde bastante pelo consumo energético do indivíduo. Então, esse acoplamento, estação-contração, o potencial de ação gerado na superfície da membrana da fibra muscular se propaga pelos túbulos T, sendo transmitido para o retículo sarcoplasmático na tríade, que é um encontro do túbulo T com as cisternas terminais. Esse estímulo rapidamente se propaga por todo o retículo sarcoplasmático, culminando na liberação de íons cálcio. A concentração de cálcio no líquido miofibrilar sobe de 10 a menos 7 molar para até 2 vezes 10 a menos 4 molar, um aumento de 500 vezes. Neste momento ocorre a contração. A remoção do cálcio se dá pela ATPase do retículo sarcoplasmático. Então, ele é removido ativamente. Com relação ao músculo liso, com tudo que a gente viu de músculo cardíaco e músculo estriado esquelético, fica mais fácil entender como funciona a musculatura lisa. Então, ela pode ser do tipo multiunitário, fibras separadas e discretas, funcionando de modo independente sob controle neural. Exemplo, músculo ciliar do olho, da íris e piloeretores, né? Então a gente não tem controle sobre eles. Unitário, centenas a milhares de fibras que se contraem em conjunto como uma única unidade, possuem junções comunicantes, que é aquelas do tipo gap. Exemplo, músculo das artérias, né? Controlando o fluxo sanguíneo. Bom, então aqui o arranjo, né, de um multiunitário, né, esse emaranhado aqui, e um unitário em que você tem um arranjo, tem uma camada adventícia e aqui as fibras musculares dispostas, né, vão fazer toda a circunferência em torno do vaso e aqui a camada do endotélio e elas vão agir, né, junções comunicantes, quando uma contrai, todas contraem, isso regula o diâmetro do vaso sanguíneo. Bom, a contração do músculo liso, e aí é bastante interessante, ele não é organizadinho como a gente vê no estriado cardíaco e no estriado esquelético. A gente vai ter corpos densos, onde ancoram os filamentos de actina, e a gente vai ter também filamentos de miosina se colocando sobre eles, tá? A contração se dá da mesma forma, pelo deslizamento de filamento de miosina sobre os de actina, né? A actina está ancorada nesses corpos densos, que é o que a gente vê seria o equivalente ao disco Z no estriado. A polarização lateral das pontes cruzadas, fibra chega a contrair em até 80% do seu tamanho original. Baixa frequência de ciclos, baixo custo energético, lentidão no início da contração e relaxamento, força de contração maior que a do esquelético, mecanismo de trava e o estresse relaxamento. Então, o mecanismo de trava que é interessante, é por isso que ele gasta menos energia, né? A regulação também pelo cálcio. Então, combinação dos íons cálcios com a calmodulina tem a ativação da miosina quinase e fosforilação da cabeça de miosina.
Então, uma vez que essa cabeça de miosina está fosforilada, ela vai ficar travada. Vai ocorrer o deslizamento, vai ocorrer a contração e ela fica travada nessa posição. E ela vai permanecer assim. Não tem gasto energético, tá? Mas aí como é que faz para destravar? Então aí você tem a ação da fosfatase de miosina. Então tem que remover aquele fosfato, né? Que foi colocado na cabeça da miosina. Então a mudança que a gente observa aqui é na cabeça de miosina, que é específica do músculo liso, né? É diferente da outra. Então vejam que a ação do cálcio não é mais sobre a troponina, como a gente viu no músculo esquelético, e sim sobre a calmodulina. E a calmodulina vai ser um segundo mensageiro, um mediador que leva à ativação da miosina quinase. Então a gente tem aqui a introdução, a fosforilação da cabeça da miosina. E aí ela contrai, ela desliza sobre o filamento de actina, só que ela fica travada nessa posição. No músculo esquelético, esse travamento ele vai acontecendo travamento e destravamento. Então você precisa gerar ATP o tempo todo para manter, né, esse tônus. Já na musculatura lisa ela fica travada. E só cessa se você for lá e desfosforilar, né, com uma fosfatase, a cabeça de miosina. Então, quando tem essa contração se dá, né, via sistema nervoso, também tem junção neuromusculares, fibras autônomas, são difusas e tem junções de contato, né, diferente da placa motora. Pode ser acetilcolina, mas também é influenciada por norepinefrina, tá? O principal é acetilcolina, mas norepinefrina também é capaz de induzir contração da musculatura lisa, dependendo da quantidade, tá? Então aqui quando ela é visceral, né? Quando você tem essas varicosidades, né? Que são essas brotoejas aqui, né? Essas dilatações, né? Para ter a liberação, e aqui quando ela é multiunitária, né? Então é mais disperso. Potencial de membrana de repouso fica entre menos 50 a menos 60 milivolts, né? Como a gente já explicou na aula de potencial de membrana. Potencial de ação ocorre no músculo liso unitário, potenciais em espícula e potenciais em platô. Então, um potencial em espícula é esse daqui, né? Milissegundos ou em segundos, você tem esse potencial agudo, ou esse potencial em platô aqui que está sendo mostrado, que você tem a despolarização, mas ele leva um longo tempo até que aconteça a repolarização, tá? Durando até segundos. O papel dos íons dos canais de cálcio sensíveis à voltagem, né? Então, eles que vão prometer, eles vão promover a contração, né? E ondas lentas que acabam tendo função de marca-passo, né? Potenciais de membrana e potenciais de ação, despolarização do músculo liso multiunitário sem potencial de ação, potencial juncional e despolarização local propaga-se eletrotonicamente. Se você força um músculo esquelético, tem o músculo liso, né, ou o músculo de maneira geral, ele gera uma resposta de contrair. Se você promove o estiramento, ele contrai, é a resposta local. Isso é propagado. Tá? Então esse é o eletrotonicamente. Se você altera o tônus, ele acaba gerando um potencial que se propaga e promove a contração de todos. Então ele responde a fatores químicos teciduais locais, como a disponibilidade de oxigênio, CO2, íons de hidrogênio, ácido lático, entre outros, e aos hormônios, norepinefrina, epinefrina, acetilcolina, angiotensina, endotelina, vasopressina, oxitocina, serotonina e histamina. Então, são vários hormônios que influenciam o tônus da contração. Diferentemente dos outros músculos, né, o liso, a fonte de cálcio é principalmente extracelular, entra por difusão, que demora de 200 a 300 milissegundos, que é o período de latência, né? O retículo sarcoplasmático presente em músculo liso, que apresenta uma velocidade de contração maior,
está associado com as calvéolas e forma uma espécie de tríade rudimentar, mas não é bem desenvolvido, ele é bem modesto, né? Nada comparado com o que a gente vê no estriado esquelético e no cardíaco. E aí, para constar algumas curiosidades, né? O Botox, vocês devem ter ouvido falar de aplicação de Botox, é derivado da toxina botulínica A. É uma neurotoxina que impede a liberação de acetilcolina pelo botão sináptico, causando paralisia muscular. Relaxantes musculares podem atuar de forma centralizada ou diretamente na junção neuromuscular. Então, o Botox ele ajuda, né? A contração muscular vai provocar as rugas, né? Porque ela acontece de maneira irregular. Então, se ele causa um relaxamento, né? Uma paralisia, a pele fica mais lisa, né? Você não tem essas ruguinhas, né? E aí dá aquele aspecto mais jovem, né, pela aplicação da Botox. Só que por outro lado, a pessoa também perde a expressão, né, porque são músculos trabalhando em conjunto para gerar uma gama de microexpressões, né. Só que aí quando aplica Botox perde. Então fica todo mundo com aquela cara paralisada, né, porque é literalmente isso. Você colocou uma neurotoxina que causa paralisia, né. Então, vai entra naquela história que eu falei para vocês da questão do veneno, né, do uso, né. Mas, enfim, é interessante como as coisas acabam se desenvolvendo, né? Bom, pessoal, então, com relação a outro tipo de contração é a cólica menstrual, ou disminorreia, né? Causada pela liberação de prostaglandina, levando a contração muscular e dor. Então, são grandes quantidades de prostaglandina que são liberadas durante o ciclo menstrual, causando a cólica. E aí, a gente tem, então, a prostaglandina tá relacionada com via inflamatória, né? Então, tem toda uma classe para você ajudar a amenizar esses efeitos das cólicas por ações de anti-inflamatórios, né? Ou inibidores específicos de COX-2, que é ciclooxigenase 2, que é responsável por formar, né, a prostaglandina. Então, vocês podem observar aqui quais são as drogas, né, e o nome comercial também, né, e a dosagem que é utilizada, né. Então, medicamentos não hormonais no tratamento da dismenorreia primária. Então, o ibuprofen, tem o ibuprofeno FEN, né, que é justamente indicado para o tratamento de cólica e tal. Só para destacar, né, como varia bastante, né? A gente fala bastante de acetilcolina, neurotransmissores e tal, mas no caso da cólica menstrual, o que funciona bem são anti-inflamatórios, tá? Bom, além disso, a questão forense, vocês já devem ter ouvido falar, né, do rigor mortis, que é para determinar, ajuda a determinar quanto tempo a pessoa morreu. Então, a rigidez cadavérica, né? Não há mais ATP disponível para promover o relaxamento, porque não tem recaptação do cálcio, né? Então, a contratura cessa depois de 15 a 25 horas, né? Dependendo da temperatura, né? Devido à proteólise do aparelho contrátil. Então, como eu falei, para promover a contração, você precisa do ATP, e para parar a contração, você também precisa do ATP, né, para remover o cálcio. Se não tem mais ATP para remover o cálcio, então lentamente vai se instalando o rigor mortis. E aí depois que você tem o rigor mortis instaurado, você tem dependendo do tempo que passa e da temperatura, começa a ter já a própria proteólise, a quebra das proteínas, né? Está sendo digerido já, né? Tá estragando, né? Então você tem aí o rigor mortis passa, né? Mas aí já começa a entrar já é o próprio começo do estado de decomposição, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês de fisiologia da contração muscular, tanto do estriado esquelético como do liso, era isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Um abraço.